Quem ama, cuida. Ao longo do mês de janeiro, nós trabalhamos sobre a temática e abordagem de quem ama, cuida de si mesmo. E trabalhamos algumas perspectivas desse cuidado consigo mesmo, de amar ao próximo como a si mesmo, começa em você. E nesse mês de fevereiro, nós estamos trabalhando, Deus tem nos falado e ministrado acerca de vocação e chamado. Quem ama, cuida da sua vocação, quem ama, cuida do seu chamado. E ao longo dessas últimas semanas, no primeiro domingo desse mês, nós aprendemos que com relação a isso, você precisa entender que recebeu uma vocação e um chamado de Deus. Você recebeu uma vocação e um chamado de Deus, um ministério que não é do pastor, dos apóstolos, dos bispos, mas é de todo cristão salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que é o ministério da reconciliação. Está lá em 2 Coríntios 5,18, nós estudamos isso há 2 semanas atrás. No domingo passado, para aqueles que aqui estavam, nós aprendemos que para atender, entender e viver a vocação e o chamado de Deus, é preciso ter uma visão correta acerca de Deus, uma visão correta acerca de si mesmo, uma visão correta acerca da necessidade que existe à sua volta. A partir de Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 8, nós aprendemos sobre isso na semana passada. Mas quando nós olhamos para essa ideia de vocação e chamado, e eu quero chamar a sua atenção para essa tela que vai ser projetada, de que você recebeu uma vocação, um chamado de Deus, e que o que Jesus fez com você um dia foi justamente isso. Quanto a ti, vem e me segue. Quanto a você, venha porque eu tenho algo para fazer na sua vida e através da sua vida. E entendendo que você tem um chamado, uma vocação, um ministério de reconciliação das pessoas que não conhecem a Deus com Deus, entendendo que você deve ter uma visão correta acerca de Deus, de si mesmo e da realidade à sua volta, talvez surja o questionamento, surja a dúvida, surja a pergunta, mas o que é que garante que isso vai dar certo? O que é que garante que isso vai valer a pena? O que me dá a garantia de que vale a pena seguir a Jesus? Vale a pena atender o chamado e a vocação de Jesus para a minha vida? É sobre isso que eu quero falar ao seu coração nessa noite, a partir daquilo que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16. Eu quero ler com você os versos 6 e 7 do Evangelho de Marcos. Abra, por favor, a sua Bíblia. Acesse, clique, conecte, plugue, ou pegue aí uma cola, uma carona de quem está do seu lado com a Bíblia, caso você não tenha, ou não tenha trazido a sua Bíblia. Marcos capítulo 16, versículos de 6 a 7. O que garante a mim e a você, ou o que faz valer a pena seguir a Jesus? Ser um instrumento para a transformação de outras vidas. O que é que garante que esse negócio vai dar certo? O que é que garante que aquilo que você se dispôs a fazer nos últimos 2 domingos, quando você tomou uma decisão, assumiu um compromisso com o Senhor, está buscando aí colocar em prática, o que é que garante que o final dessa história pode ser positivo? Porque talvez você tenha ouvido a voz de Deus, o chamado de Deus, entendido que tem uma vocação de Deus para ser bênção na vida das pessoas, através do que você é e do que você tem, mas talvez a primeira sensação que tenha surgido seja de medo. Medo de não conseguir, medo da pessoa não se converter, medo da pessoa não te ouvir, medo de ser discriminado por aquele a quem você vai falar de Jesus, e talvez uma série de medos tenham surgido na sua vida. Essa era a realidade, e era a experiência que os discípulos de Jesus viveram quando da sua morte. Eles haviam caminhado ao longo de cerca de 3 anos com Jesus, visto o seu poder, visto os seus milagres, mas Jesus agora estava morto. Jesus agora havia sido morto de uma forma vergonhosa, humilhante, da pior maneira que existia naquela época para alguém ser morto, mas eles tinham atendido o chamado de Jesus. Eles tinham ouvido o convite de Jesus dizendo: olha, eu capacitei, eu vocacionei vocês, venham e me sigam. Mas de repente Jesus não está mais ali. De repente não tem mais alguém ali pronto, em carne e osso, para dar direção, para dar orientação. E é nesse contexto, então, quando aquelas primeiras mulheres chegam ao sepulcro de Jesus, depois da sua morte, da sua crucificação, e vendo que o sepulcro estava vazio,
que não havia nada, nem ninguém mais ali. O texto diz no versículo 6 do capítulo 16 de Marcos, que elas ficaram amedrontadas. E ao ficarem amedrontadas, um jovem vestido de roupas brancas, um anjo do Senhor, um mensageiro de Deus, disse para elas: não tenham medo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Mas ele ressuscitou, não está aqui. Vejam um lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, e lá vocês o verão, como ele lhes disse. Que Deus abençoe a sua palavra e o Espírito do Senhor aplique ao meu e ao seu coração nessa noite. É interessante, Cristo está morto. Qual é a garantia de que a missão que eles haviam recebido de Jesus teria êxito? Qual era a garantia agora de que aquilo que Jesus havia prometido iria se cumprir? Qual era a garantia de que os resultados esperados por aqueles homens e mulheres discípulos de Jesus poderiam ser esperados na perspectiva de que se tornaria uma realidade? Não havia mais aparentemente nenhuma garantia. Jesus não estava mais ali. E o pior do que isso, nem o seu corpo mais estava, a sepultura estava vazia. Qual era o sentimento natural que aqueles homens e mulheres deveriam ter? Medo, insegurança. E é interessante que, ao chegarem, elas ficam amedrontadas porque perdem toda a referência, perdem todo o rumo, todos os ensinos de Jesus, as palavras de Jesus, os milagres de Jesus, o amor e o poder de Jesus, de repente, como que se dissolvem e se lhes correm entre os dedos. Quantas vezes não é assim que você se sente? Você tem um chamado de Deus, uma vocação de Deus, sabe que Deus quer e pode usar a sua vida na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, para compartilhar e fazer diferença na vida de alguém, mas de repente você se vê sozinho lá na empresa, de repente você é o único cristão na sua família, de repente lá na faculdade, você é o único que segue a Jesus, ou a única que segue a Jesus. De repente na sua vizinhança, das pessoas do seu relacionamento, você é o único que conheceu Jesus e caminhou com Ele. E você de repente se vê sozinho, se sente impotente. Sabe por que muitas vezes isso acontece? E o texto começa a nos explicar a razão do medo dessas mulheres e daqueles homens e mulheres que o texto vai dizer depois que estavam ali trancados, amedrontados depois da morte de Jesus, com medo de serem mortos, com medo de serem perseguidos, com medo de sofrerem a mesma morte que Jesus havia sofrido. Eles estavam procurando um Cristo morto. Eles estavam procurando um Cristo derrotado. Eles estavam procurando um Cristo que estava dentro de uma sepultura. E todas as vezes que você serve a um Cristo morto, todas as vezes que você serve a um Cristo da religião, todas as vezes que a sua vida é pautada e baseada num Cristo da religiosidade, dos rituais, das repetições, e não de uma experiência pessoal com Ele, de uma convicção pessoal com Ele, o que vai brotar no seu coração em momentos como esse é medo. Todas as vezes que a sua vida foi direcionada por um Cristo que continua preso numa cruz morto, por um Cristo que é só a figura de um camarada bonito com uma bela barba e cabelos lisos, por um Cristo que está apenas na letra de algumas canções ou hinos, por um Cristo que você ouviu falar e até admira, o resultado da sua vida vai ser medo. E é interessante que o texto nos mostra isso, e o próprio Deus, através daquele emissário, diz isso: vocês estão procurando um Cristo morto, vocês estão procurando um Cristo que está ainda crucificado, vocês estão procurando um Cristo derrotado, vocês estão procurando um Cristo que não pode fazer diferença nenhuma na vida de vocês. E meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nessa noite, em nome de Jesus, entenda de uma vez por todas, que a sua vida jamais vai ter sentido, que o chamado de Deus, a vocação de Deus e a vontade de Deus jamais vai se cumprir e o poder dele jamais vai se manifestar de forma plena na sua vida, se você continuar na sua caminhada a servir, a buscar e a viver a um Cristo morto,
Há um Cristo da missa, há um Cristo das imagens, há um Cristo do paganismo, há um Cristo da religião, há um Cristo de um culto dominical, há um Cristo de CDs apenas ouvindo, há um Cristo que você carrega apenas, ou às vezes está apenas aberto lá na parede da sua casa, ou numa Bíblia que fica aberta. Esse Cristo morto, esse Cristo sepultado, esse Cristo da religião, esse Cristo derrotado, não pode fazer nada por você e nem através de você. O que é que lhe garante então que vale a pena? O que é que lhe garante então que vale a pena seguir, vale a pena continuar, vale a pena ouvir o chamado de Jesus? Esse texto nos ensina duas coisas. A primeira delas é que o homem de Deus, o servo de Deus, o emissário de Deus diz para aquelas mulheres, e que o Espírito de Deus diz para mim e para você nessa noite, é que a primeira garantia de que vale a pena atender o chamado e a vocação de Jesus, é que Jesus está vivo, de que Ele ressuscitou, e que Ele vive e reina eternamente. A primeira garantia é de que a cruz está vazia, de que a morte foi vencida. Se você observar o versículo 6, o porta-voz de Deus diz o que para aquelas mulheres que estavam com medo? O que é que ele diz aí? Não se assustem, não temam, não tenham medo. Sabe por que é que vocês estão com medo, diz ele? Está aí no seu texto, está na Bíblia. Vocês estão com medo porque vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Vocês estão procurando o homem, vocês estão procurando o fazedor de milagres, vocês estão procurando o contador de histórias, vocês estão procurando a forma que Deus encontrou para se manifestar até nós, mas Jesus é muito mais do que isso. E aí ele diz, olha, entendo de uma vez por todas, Ele ressuscitou, Ele não está aqui mais, em forma física. É interessante, a gente consegue até de certa forma entender o sofrimento e o medo daquelas mulheres, porque os autores do primeiro século, a época que Jesus foi crucificado, eles contam com detalhes a agonia e a vergonha de ser crucificado. Morrer crucificado era uma vergonha terrível, era um tipo de morte tão terrível e tão dolorosa, que durava em média 7 dias para que a pessoa morresse. Era algo que a pessoa ia sendo morta aos poucos, seu sangue ia sendo derramado aos poucos, no calor. E aí você tem uma ideia do sofrimento de Jesus, da dor de Jesus, do peso do meu pecado e do seu pecado, porque Jesus não resistiu mais do que algumas horas. Mas para os discípulos, homens e mulheres que seguiam a Jesus, era complicado continuar a missão, porque eles estavam se baseando num Cristo ou num Jesus que havia sido crucificado. Porque a crucificação era só para escravos, para criminosos da pior espécie e para cidadãos que não fossem romanos. Ou seja, eles estavam atrás de alguém que era vergonha. Eles estavam baseando e procurando alguém que era sinônimo de derrota, de fracasso. Sabe, querido, eu quero dizer para você em nome de Jesus, Deus quer fazer de você uma bênção. Deus quer mudar a sua história e quer mudar a história de muita gente através da sua história. Mas isso só vai ser possível, e a garantia de que Deus pode fazer isso, de que Ele quer fazer isso e de que Ele vai fazer isso, é a certeza que você tem que ter no seu coração de que o Cristo a quem você serve, o Jesus a quem você serve, está vivo. O auge da descrição do Evangelho de Marcos, é o ápice da história, diferente de alguns outros evangelistas, é a ressurreição. Porque sem a ressurreição de Jesus, a morte de Jesus seria trágica, seria um fiasco, seria derrota. Ainda que fosse uma morte bonita, uma morte dolorosa, olha como ele sofreu. Queridos, o centro da fé cristã, o ponto inicial da fé cristã, o que move a vida de um cristão, não é a crucificação, mas é a ressurreição. É acreditar que Jesus morreu sim, mas que Ele venceu a morte ao terceiro dia, ressuscitou, e está vivo e reinando à direita de Deus o Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você, e colocou a mim e a sua disposição esse poder e essa autoridade e a continuidade do projeto de Deus para a humanidade. Porque é na ressurreição, a palavra de Deus diz, é na ressurreição, não é no batismo, não é no milagre, não é na multiplicação de pães, não é nos ensinos que Jesus é declarado Filho de Deus.
mas a Bíblia diz que é na ressurreição que ele é declarado Filho de Deus com poder. Romanos capítulo 1, versículos de 3 a 5, o apóstolo Paulo, quando ele começa a sua carta para a igreja de Roma, ele começa descrevendo quem é esse Jesus. Ele fala, olha, sabe por que eu prego o evangelho? Sabe por que eu aceitei o chamado e a vocação de Jesus? Ele diz lá, Romanos 1, de 3 a 5, eu estou falando a vocês acerca de Deus e de seu Filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, nós recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo de obediência que vem pela fé. O que aconteceu com Paulo e o que motivava a Paulo é o que tem que motivar a mim e a você. Não é o fato de você ser religioso, de você ter ou não uma formação teológica, de conhecer muito ou pouco a Bíblia, de saber ou não saber falar, de saber ou não saber evangelizar, de saber ou não saber cantar, mas é a certeza de que o que move a sua vida e que o que move você a cumprir a missão que Jesus confiou a você é a certeza de que esse Jesus, que pela sua ressurreição dentre os mortos, recebeu todo o poder, toda a autoridade, como diz Paulo aqui no versículo 5, é pelo nome dele, pelo poder do nome dele, que nós recebemos essa graça e essa missão para proclamar e cumprir a missão e a vocação que ele nos deu. Então, querido, quando você vai falar para alguém do amor de Jesus, você tem que ir crendo que Jesus está vivo e é no nome dele que você vai. Quando você vai compartilhar com alguém do amor de Jesus, você tem que acreditar que Jesus está vivo e é no nome da autoridade dele que você vai. Quando você vai convidar alguém para vir aqui num culto, numa celebração, você tem que acreditar, você tem que ser o primeiro ou a primeira a acreditar de que Jesus está vivo e de que ele está com você naquilo que você está realizando. Quando você for testemunhar, quando você for compartilhar, quando você for perguntado sobre Jesus, sobre a sua fé, você não tem que sentir vergonha de ser cristão, você não tem que sentir medo de ser cristão, você não tem que sentir medo do que vai acontecer, do que a pessoa vai pensar, de como isso vai terminar, porque o fato de Jesus ter ressuscitado e de estar vivo é a garantia de que ele está e estará com você em toda e qualquer circunstância que ele quiser usar a sua vida para a glória dele. Sabe por que muitas vezes a sua vida é inerte? Sabe por que muitas vezes a sua vida é infrutífera? Sabe por que talvez ao longo dos todos os anos da sua vida cristã, você não ganhou ninguém para Jesus, você não foi usado para transformar a vida de ninguém pelo poder de Jesus? Talvez porque você sirva um Cristo morto, um Cristo da religião, um Cristo só de cultos dominicais, um Cristo que vive de pregações de um pastor, um Cristo que vive de algumas músicas, um Cristo da religiosidade, e esse Cristo é um Cristo morto. Porque o Cristo que transforma, que salva, que liberta, que cura, é um Cristo que está vivo e que para aqueles que creem nele, habita e reina em mim e em você através do Espírito Santo de Deus. É um Cristo com quem você se relaciona, é um Cristo a quem você coloca as suas dificuldades, é um Cristo diante de quem você pode se derramar e até mesmo é um Cristo que você pode dizer para ele, Senhor, eu estou com medo, renova as minhas forças. Me dá coragem, me dá ousadia. Senhor, me perguntaram por que eu sou cristão. Senhor, eu estou com medo, eu estou com vergonha. Mas eu não quero me vergonhar, eu não quero ter medo do teu evangelho, da tua mensagem, porque eu creio e eu sei que o Senhor está vivo, porque o Senhor ressuscitou. Quem é o Cristo que você está procurando? Quem é o Cristo a quem você está servindo no seu dia a dia? O apóstolo Paulo vai dizer, eu não me envergonho do evangelho. Porque eu tenho uma certeza, esse evangelho de Jesus, ele é o quê? Ele é o poder de Deus para todo aquele que crê no evangelho. E qual é a mensagem central do evangelho? Jesus Cristo ressuscitou, está vivo, venceu a morte e deu a garantia da vida e a vitória sobre a morte a todo aquele que crê nele. É por isso que no relato de Lucas, o relato paralelo, lá no capítulo 24, versículo 5, Lucas vai usar uma expressão para narrar esse mesmo momento que eu acho muito interessante. Lucas vai descrever, Lucas era historiador, era mais detalhista, né? E aí Lucas vai dizer que aquelas mulheres estavam amedrontadas, está lá em Lucas capítulo 24, versículo 5. Aí amedrontadas, elas abaixaram o rosto para o chão, ficaram meio sem saber o que fazer, muito parecido
com a reação que talvez você tenha quando alguém lhe aperta e lhe pergunta: por que você é crente? Por que você vai na igreja? Em que você acredita? Talvez amedrontada, de cabeça baixa, olhando para o chão, quando as pessoas começam a perguntar se você é cristão, ou quando você está lá, talvez naquela empresa, na família, na vizinhança, no condomínio, ninguém sabe que você é crente, porque todas as vezes que você está lá, quando começam a falar de religião, quando começam a mexer com isso, você se amedronta, abaixa a cabeça, olha para o chão, desconversa. Olha a palavra que o Senhor, através dos servos dele, diz para aquelas mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Você quer ser uma bênção? Você quer ver o poder de Deus na sua vida, através da sua vida? Comece a procurar a viver, servir e adorar a um Cristo vivo que está ressurreto. Deixe de ser um religioso ou uma religiosa somente. Deixe de ser alguém que só se encontra com Jesus e se lembra que ele está vivo no domingo à noite. Deixe de ser alguém que só conhece Jesus pelo que os outros ouviram falar. Deixe de ser alguém que só conhece Jesus pelas histórias que outros contaram. Deixe de ser alguém que tem uma fé baseada num Jesus que você conhece por alto. Mas comece a buscar na sua vida, se relacionar na sua vida com Cristo que está vivo e ressuscitado, ressurreto. Comece a trazer para o seu coração e ter a certeza que Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Pare de procurar entre os mortos, pare de procurar nas imagens, pare de procurar nas canções, pare de procurar nas Bíblias, de modelos de Bíblia, pare de procurar nas denominações, pare de procurar no meio dos mortos aquele que está vivo, porque Jesus está vivo. Ele está hoje à sua disposição para que você diga: Senhor, eis-me aqui, me envia, me usa, me trata, me restaura, me transforma e faz de mim uma bênção para salvar a minha casa. Eis-me aqui, Senhor, e faz de mim uma bênção para salvar o meu condomínio. Eis-me aqui, Senhor, e faz de mim uma bênção para salvar a minha família. Eis-me aqui, Senhor, e faz de mim uma bênção para salvar o meu melhor amigo, a minha melhor amiga. Eis-me aqui, Senhor, faz de mim uma bênção para salvar o meu esposo e a minha esposa, para o Senhor salvar. Eis-me aqui, Senhor, faz de mim uma bênção para salvar os meus colegas de faculdade. A primeira garantia de que vale a pena atender o chamado e a vocação que o Senhor tem para a sua vida é a certeza de que Jesus está vivo, de que Ele ressuscitou. Se você não tem certeza disso, se você não tem experimentado isso, se você não vive isso, dificilmente você vai experimentar o poder de Jesus na sua vida e muito menos ser instrumento para que o poder dele haja através da sua vida. Sabe por que talvez as coisas não dão certo? Sabe por que talvez as coisas sejam tão complicadas para você? Porque o seu Cristo continua morto e pendurado numa cruz. Seja um Cristo que dependa de campanhas, de rezas, de mandingas, de amuletos, de líderes espirituais, independente da denominação que seja, esse é um Cristo morto. Porque o Cristo vivo, ele busca uma relação pessoal com aqueles que o buscam, com aqueles que se entregam a Ele, para aqueles que o amam. Mas há uma segunda coisa que esse texto nos ensina, que é muito mais poderosa. Porque talvez o fato de Jesus estar vivo é importante, mas e aí? Ele está vivo, mas como é que vai ser na hora de eu dar o meu testemunho? Como é que vai ser se eu falar lá no meio do condomínio, da empresa, onde for, que eu sou cristão? Como é que vai ser a reação das pessoas? E se eles começarem a perguntar coisas que eu não sei responder? E se alguém se ficar transtornado e se exaltar? E se uma pessoa cair possessa lá, pastor, o que eu faço? Sabe qual é a segunda garantia? Sabe qual é a segunda garantia de que vale a pena atender a vocação e o chamado de Deus para a sua vida? É a certeza de que o Senhor Jesus vai adiante de você, de que Ele vai à sua frente, de que o que você precisa é ter a certeza de que Ele está indo adiante de você, aonde Ele te mandar ir. Olha o versículo 7, o que o texto diz? O Senhor diz através do anjo dele, ele diz: olha, Jesus está vivo, e mais, não é só isso não, voltem lá e digam para os discípulos, voltem lá e digam para aqueles que falaram que iriam segui-lo e queriam viver para Ele, que Ele está indo adiante de vocês para Galileia, como Ele, o quê? Lhes disse. Jesus havia dito isso?
Vira aí uma folha ou uma tela da sua Bíblia, no capítulo 14, versículo 28. É praticamente a última fala e a última promessa de Jesus para os discípulos, antes dele ser preso no Getsêmani e começar toda a sua dor. Ele está diante dos discípulos e está acontecendo um diálogo ali. Pedro vai negar Jesus. E aí Jesus vai dizer em Mateus 14, versículo 28, qual é a promessa que ele faz? Olha, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou ressuscitar. Mas o que ele diz no versículo 14, 28? Mas depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês para Galiléia. O que o anjo do Senhor diz para elas? Olha, diga para os discípulos que vocês estão aqui preocupados e com medo. Jesus já foi para Galiléia como ele prometeu. Ele já foi à frente de vocês começar a realizar a obra que ele disse que queria dar o privilégio a vocês de fazerem parte disso. Sabe, querido, em todo chamado que Deus faz para você, em toda oportunidade que Deus dá para você, em toda situação que Deus permite que você esteja, creia nisso em nome de Jesus, o Senhor vai à sua frente. Se o Senhor te mandar pregar na faculdade, Jesus já está lá fazendo a obra. Se Ele te mandar trabalhar na sua família e ser testemunha na sua família, é porque Ele já está lá na sua frente fazendo algo. Se Ele te mandar fazer isso na sua empresa, é porque Jesus já está lá trabalhando na sua empresa. Se Ele te mandar fazer isso no condomínio, se Ele te mandar fazer isso no Haiti, na China, seja lá onde for, creia, se Ele trabalhar no seu coração, se Ele te incomodar, se Ele te der uma oportunidade, se Ele te colocar até numa saia justa, e você se sentir meio quadrado, o que eu faço agora? Lembre-se disso, lembre-se dessa garantia que Ele deu. Eu já fui na sua frente, eu já comecei a trabalhar no coração, eu já comecei a preparar a circunstância, eu já comecei a preparar o cenário. E é interessante que, para não deixar dúvida nenhuma, tempos depois, quando Jesus aparece e se encontra com esses discípulos, está lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, eu e você conhecemos esse texto, mas não nos apropriamos dessa promessa, não nos tomamos posse dessa garantia. O que é que Jesus promete para mim e para você? E eis que eu estou e estarei com vocês todos os dias. Sabe, querido, você quer ser bênção, quer ser abençoado, quer ser usado no reino de Deus? Lembre-se que de Jesus te chama para segui-lo, porque Ele sempre vai estar à sua frente. Senão Jesus diria simplesmente assim, ó, vão. E Ele diz, olha, ide, vão. Mas é interessante que antes de Mateus 28, 19, 20, quando Ele diz, vão por todo mundo, no começo da história, qual é o chamado que Ele faz para os discípulos? Venham e sigam-me. E aí quando Jesus sai de cena, Ele diz, podem ir. Vão por todo mundo, porque onde vocês chegarem, eu já fui à frente, eu estarei lá preparando o caminho. Vocês podem ir até os confins da terra, porque eu já fui à frente preparando o caminho. Sabe, querido, lembre-se disso, da próxima vez que Deus te der uma oportunidade de testemunhar dele, de falar dele, de compartilhar dele, ainda que seja numa saia justa, e usa essa expressão, porque às vezes você não... Acontece, no meio da conversa surge o assunto, você diz, e agora? Lembre-se de que assim como ele prometeu, Jesus já começou a fazer e agir naquele lugar, naquela pessoa, na sua circunstância, antes mesmo de você ter noção e consciência de que algo ia acontecer ali. Entenda que não é você que vai começar e vai iniciar, você simplesmente vai se unir a Jesus, aquilo em que ele já está fazendo no coração daquela pessoa. Você simplesmente vai se unir a Jesus na obra que ele está realizando no coração daquela pessoa, daquele lugar, ou daquelas circunstâncias. Você simplesmente vai ter o privilégio de se juntar a Jesus na obra que ele vai realizar, como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito Santo. Ou você acha que você é capaz de converter alguém? Quem acha aqui que pode convencer alguém de que ele é pecador? Eu e você não podemos, não temos condição nenhuma disso. Quantos de nós aqui, ao longo de muitos anos, rimos e debochamos o nome de Jesus, não acreditávamos nele? Quantos de nós aqui, a esposa, ou esposo, ou filho, ou alguém, passou anos falando do amor de Jesus e a gente fazia a menor diferença? Até que um dia o Espírito Santo do Senhor veio, e a Bíblia diz que ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas como é que o Espírito Santo fez isso?
Porque pessoas atenderam o chamado de Jesus, de segui-lo, de serem bênçãos e não desistiram e sabiam que Jesus estava ali, que Jesus estava fazendo a obra, que Jesus estava trabalhando. É Jesus quem vai convencer, é Jesus quem vai transformar, é Jesus quem vai salvar, é Jesus quem vai libertar, é Jesus quem vai fazer a obra. O seu papel é segui-lo e se unir a Ele naquilo que Ele te deu o privilégio, compartilhando, testemunhando, evangelizando, ensinando, cuidando de criança, convidando para estar aqui. Eu não sei como é que Deus vai fazer isso na sua vida, porque como nós aprendemos aqui, o chamado e a vocação são individuais. Mas Deus vai te usar do jeito que você é, da forma que você é, com os dons e talentos que você tem. E o que você precisa entender, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, são essas duas coisas muito claras. É que a garantia de que vale a pena, de que esse negócio pode dar certo, é que o Cristo a quem você serve está vivo, ressuscitou e habita em você. Que a garantia de que vale a pena, de que isso pode dar certo, de que vale a pena testemunhar e pregar o Evangelho, é de que Ele já foi à sua frente, já começou a fazer a obra no coração, na vida e naquele lugar. Talvez aquele que você está com medo, aquele que você essa semana não aproveitou a oportunidade, talvez essa semana o Senhor vai te levar para lá de novo. O Senhor vai te mandar para lá de novo. Estou lendo um livro, terminando de ler um livro que tem abençoado muito a minha vida, do Eugene Peterson. E ele trabalha a história de Jonas. E ele me impactou, porque o que acontece com Jonas, nós criticamos muito Jonas. É o que acontece com a minha vida e com a sua vida todos os dias e todas as semanas. Deus muitas vezes nos manda para Nínive. Porque Nínive era complicada. Nínive, o povo era rebelde, era pagão, era idólatra. A coisa era difícil. Não tinha muita esperança de que algo fosse acontecer. Mas a gente quer ir para onde? Senhor, eis-me aqui. Mas eu quero ir para Tarsis. Porque Tarsis é um grande centro. Tarsis é todo mundo assim mais simpático. Lá na cidade de Tarsis é mais... Ser cristão é um negócio mais tranquilo. Sabe, querido, não espere ser jogado na barriga de um peixe. Não espere descer e chegar no fundo do poço. Para entender que a sua vocação e o seu chamado precisam ser vividos hoje, enquanto você tem vida, oportunidade e saúde. Não espere terminar num abismo. Não espere terminar sem oportunidades para entender o que Deus quer fazer na sua vida. O que esse texto termina dizendo para nós, no final do versículo 7, é algo que é muito poderoso e é muito especial. Talvez você esteja procurando conhecer Jesus, dizendo, puxa vida, eu queria conhecer mais Jesus, queria ter uma experiência com Jesus, eu queria ver mais o poder de Jesus na minha vida, eu queria ouvir mais, eu queria ser uma bênção. Por que isso não acontece? O que é que diz o final do texto, o versículo 7, o finalzinho dele, o que é que o Senhor diz para aqueles homens, para aquelas mulheres? Lá, o quê? Lá o vereis, como ele vos disse. Você quer encontrar Jesus? Você quer ver o poder de Jesus? Você quer experimentar o poder de Jesus na sua vida, através da sua vida? Quando você aceitar, viver e cumprir o chamado e a vocação de Jesus para a sua vida, lá você vai ver e encontrar Jesus como ele disse. Lá você vai experimentar o poder de Jesus como ele disse. Porque talvez ele está te esperando lá. É lá onde ele vai transformar a vida de alguém, lá onde ele vai curar a vida de alguém, lá onde ele vai salvar a vida de alguém, é lá que você vai encontrar Jesus. Talvez você tenha vindo aos domingos tentando encontrar Jesus aqui numa celebração religiosa, você até ouve, tá, mas não é aquela coisa que está faltando alguma coisa, pastor. Sabe, talvez o que esteja faltando é tomar posse, se apropriar das garantias que ele deu. Quanto a você, vem e me segue. Agora não procura Jesus entre os mortos, porque ele está vivo. E ele está ao seu lado não só no domingo à noite, mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e por todos os dias da sua vida ele vai estar lá. Porque ele está vivo. E mais do que isso, creia que se ele te mandou para algum lugar, ou para ser usado para falar para alguém, ou para ser bênção na vida de alguém, ele já foi na sua frente. Quando você obedecer, aceitar, viver e cumprir o chamado de Jesus, lá você vai ver Jesus. Lá você vai encontrar Jesus. Lá você vai experimentar o poder de Jesus da forma como ele falou para você. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Eu não vou pedir para que você venha à frente.
nesse momento, mas eu vou pedir que você reflita nessa terceira e penúltima mensagem dessa série sobre como é que você tem vivido a sua vocação e o seu chamado. Nós aprendemos que vocacionados somos todos nós, não é só o pastor ou os líderes ministeriais. Você foi vocacionado, você recebeu saúde, vida, capacidade, dons, talentos, bens, isso é capacitação. Você recebeu um chamado de Deus. E a cada dia, a cada semana, Ele está te chamando para dizer, vem comigo, me segue. Eu estou indo na frente. Eu quero que você se una a mim naquilo que eu vou fazer. E talvez você até hoje não fez nada e continua parado procurando um Cristo morto numa sepultura vazia, porque você tem medo. Você está amedrontado, você tem vergonha. Essa noite Jesus quer curar o teu coração. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós não é um espírito de covardia, nem de medo. Mas que o Espírito que Ele fez habitar em você é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Porque em Atos capítulo 1, versículo 8, quando ressurreto e aparece aos seus discípulos, Ele diz para mim e para você, vão e sejam as minhas testemunhas. E vocês vão porque vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o meu Espírito. Você tem medo? Você tem vergonha? Jesus garante para você porque Ele está vivo e porque Ele está na sua frente. E Ele já começou a fazer essa semana no coração de pessoas com quem você vai se encontrar. Talvez uma obra de salvação, de redenção, de restauração. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas uma coisa eu sei. Eu não sei o que Jesus vai fazer, mas uma coisa eu sei, Ele está vivo. E Ele já foi adiante de mim e de você, e já começou a fazer o trabalho no coração de pessoas com quem a gente vai se encontrar essa semana. E o chamado dessa noite é, vem e me segue. Talvez para você que está aqui nessa noite, que ainda não tem uma experiência pessoal com Jesus, o que falta é isso. O primeiro passo é entregar a sua vida a esse Jesus vivo. Deixar de servir um Jesus morto da religião, das celebrações, de rituais. E parar de procurar entre os mortos aquele que está vivo e dizer, Jesus, eu quero te experimentar, eu quero te receber como Senhor, como Salvador. Eu quero esse poder primeiro na minha vida, o poder de me salvar, de perdoar os meus pecados. E de colocar no meu coração a certeza da vida eterna que o Senhor conquistou para mim. Eu quero declarar nessa noite que eu creio que o Senhor ressuscitou. E de que o Senhor pode viver e habitar no meu coração. Se você quer fazer isso nessa noite, você quer entregar sua vida a Jesus nessa noite, pela primeira vez, quer dizer, Jesus, você nunca fez isso. Talvez você já tenha vindo à frente, tenha tomado decisões aqui ou em outras igrejas para pedir oração, para ser melhor, enfim. Mas você nunca conscientemente disse, Jesus, eu te recebo e te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu creio que o Senhor ressuscitou, venceu a morte, pagou o preço da minha morte, me deu a oportunidade de uma vida nova, eu quero isso. Você quer isso nessa noite? Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu queria que você fizesse apenas um gesto, levantasse a sua mão, onde você está e abaixasse, porque eu quero orar por você. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas eu quero muito orar por você que quer tomar essa decisão nessa noite. Quer dizer, Jesus, Deus te abençoe, querida, glória a Deus. Pode abaixar, a igreja deve estar orando. Você que já passou por esse processo sabe que não é fácil. Muitos de nós aqui passamos anos da nossa vida servindo ao Cristo morto, em religiões, em outras coisas, e um dia encontramos esse Cristo vivo. Então eu queria que você orasse, porque Jesus está aqui nessa noite, para que o Espírito do Senhor convencesse pessoas que estão aqui, talvez lutando, com medo. Mas eu quero dizer para você, pare de procurar entre os mortos aquele que está vivo, porque Jesus está aqui e Ele quer falar com você, Ele quer tocar em você, Ele quer que você sinta a presença dEle. Se você quer isso, basta que você diga, Senhor Jesus, eu te recebo, eu te aceito como Senhor, como Salvador, como Cristo vivo, que pode mudar a minha vida e a minha história. Há alguém mais? Eu quero orar por você. Há uma segunda pessoa? Eu não vou insistir, mas eu quero muito orar por você. Em nome de Jesus, se você está aqui nessa noite, nunca tomou essa decisão, quer dizer, Jesus, eu te recebo, eu te aceito como Senhor, como Salvador. Eu creio que o Senhor ressuscitou e está vivo e pode mudar a minha história. Alguém mais? Eu vou terminar esse momento. Se você quer fazer isso, levanta a sua mão em nome de Jesus. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, que é um discípulo e uma discípula de Jesus, mas que talvez tenha vivido com medo, amedrontada, envergonhada, e talvez está como aquelas mulheres, e hoje ouviu a voz do Senhor como aquelas mulheres ouviram dizendo, não tenha medo, não tenha vergonha, não perca mais oportunidades,
Jesus ressuscitou, está vivo. E Ele já foi adiante de você essa semana. Não tenha medo, não tenha vergonha. Não se preocupe como isso vai acontecer. Porque o Senhor Jesus ressuscitou. E Ele já foi à frente de você e está trabalhando no coração de alguém, quem sabe, com quem você vai se encontrar essa semana. E quando você chegar lá, você vai se encontrar com Ele. Quando você chegar lá, você vai perceber o poder dEle. Você vai ver Ele agindo. Você vai ver Ele se manifestando. Talvez isso aconteça essa semana, no encontro familiar, numa reunião da empresa, no momento de descontração e de lazer. Talvez isso aconteça daqui a alguns meses, num projeto missionário, como aconteceu com o Hernani lá no Haiti, ou comigo quando fui à China. Eu não sei quando, mas quando o Senhor chamar você e dizer, vem, me segue no que eu estou fazendo, não tenha medo, não tenha medo, porque Cristo está vivo com você. Toda vez que Ele te mandar para algum lugar, Ele já foi à sua frente, preparando para que você seja uma bênção naquele lugar, para que você seja a luz naquele lugar. Se você quer dizer para o Senhor, Senhor, eu dependo do Senhor, para me curar, para trabalhar a minha vida e para me mostrar o caminho que eu devo seguir. Senhor, o Senhor pode me usar como o Senhor bem quiser. Eu quero abrir o meu coração, que chegou aqui cheio de medos, vergonhas e temores. Mas eu creio que o Senhor está vivo. E eu creio que o Senhor foi à minha frente. Eis-me aqui, Senhor, para me curar, para me mostrar o caminho que eu tenho que seguir, porque eu quero me encontrar com o Senhor onde o Senhor vai estar agindo. Eu quero que te louvar seja mais do que uma canção, e te adorar seja algo muito mais profundo do que eu tenho vivido nessas celebrações dominicais. Que a tua palavra seja verdade na minha vida. Porque o que eu mais quero é estar sempre junto do Senhor. Se você quer ter oportunidade, se Deus te der essa oportunidade essa semana, se Jesus te chamar, você quer dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero te seguir. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero que o teu amor lance fora todo medo que existe no meu coração, porque eu creio que o Senhor está vivo. E eu creio que o Senhor já foi na minha frente. Levanta a sua mão, eu quero orar por você, eu quero abençoar você, eu quero comissionar você em nome de Jesus. Como pastor da tua vida, como ministro da tua vida. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você quer dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu abro o meu coração, eis-me aqui. Eu ouvi o Senhor dizendo para mim, quanto a você, vem e me segue para onde eu estou indo essa semana. Você quer dizer para Jesus, Senhor, eis-me aqui. Porque hoje o Senhor me falou que Jesus ressuscitou, Ele está comigo, Ele já foi à minha frente, então eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo, porque eu só vou me unir àquilo que o Senhor está fazendo. Você quer fazer isso? Alguém mais quer dizer, Senhor, eis-me aqui. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Eu não sei para onde Jesus vai te levar ou para onde Ele vai me levar. Mas uma coisa eu sei, Ele vai junto com você. E quando você chegar lá, não tenha dúvida, você já vai perceber, ver que Ele já vai estar agindo ali. E você vai se unir, vai glorificar, bendizer, e vai perceber como Ele pode usar a sua vida. Que essa seja uma semana onde Deus use a sua vida. Que essa seja uma semana onde pessoas que estão procurando um Cristo morto, encontrem o Cristo vivo através da sua vida e na sua vida. E quando você chegar lá, as pessoas vejam Jesus em você. E digam, puxa vida, Jesus ressuscitou porque eu vejo Ele na sua vida, eu vejo Ele nessa palavra, nesse sorriso, nesse abraço que você me deu, eu consigo crer que Jesus está vivo. Que essa seja uma semana onde você se encontre com Jesus, em momentos onde Ele esteja salvando pessoas, curando pessoas, restaurando pessoas, confortando pessoas, e que ao perceber isso você adore, glorifique e bendiga o nome do Senhor, e perceba que você pode adorar, bendizer e glorificar não só no domingo à noite, mas em momentos onde você vai se derramar em lágrimas, e você vai dizer, Senhor, bendito é o teu nome, como nós dissemos nessa noite. Você vai poder dizer, Senhor, não há amor maior do que o seu, como você já disse nessa noite. Você vai poder dizer, Senhor, eu me prostro diante da tua cruz, porque o Senhor está vivo e continua agindo, e deu a mim o privilégio de fazer parte dessa história.
Senhor deu a mim o privilégio de ser instrumento de salvação e de transformação. Sabe, querido e querida, e eu termino dizendo isso para você. Você não precisa salvar toda a sua família. Você não precisa salvar toda a sua cidade, toda a sua empresa. Você não precisa salvar São Paulo todo. Você não precisa transformar o mundo inteiro. Mas como discípulo e discípula de Jesus, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa começar a fazer alguma coisa com relação ao chamado de Jesus para a sua vida. Senhor, ouve a nossa oração nessa noite. Eis-nos aqui. Nós sabemos, Pai, que o poder da cruz de Jesus já foi manifesto. Porque o teu Filho Jesus declarou, como nós cantamos nessa noite, está consumado, está feito. Agora, Pai, depende também de nós, em dizer ao Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, mostra-nos o caminho a seguir. Tira de nós o medo, a vergonha. Ó Deus, mostra-nos a direção, a estratégia, para que ao chegarmos na Nínive que o Senhor tem nos direcionado, para que nos chegarmos na Galileia onde o Senhor tem nos mandado ir, que ao chegarmos lá nós possamos ter a clara compreensão de que o Senhor já está lá agindo, e que nós apenas nos uniremos ao Senhor, na esperança e na expectativa bendita de que no final dessa história, o teu nome vai ser glorificado por mais alguém que vai te conhecer através da nossa vida, como um dia nós te conhecemos. Que essa seja uma semana de salvação através da nossa vida. Assim como houve salvação nessa noite, dessa senhora que levantou a sua mão. Pai, que nessa noite o teu Filho Jesus fale ao coração dela, que ela sinta a presença do teu Espírito nessa hora, não pela palavra de um homem, de um pastor, mas pelo poder de Jesus que está vivo nesse lugar. Que ela seja marcada, selada, impactada pelo teu Espírito nessa noite, com o teu Espírito da promessa, como diz a tua palavra. Que ela tenha certeza de que a partir de hoje, segundo a decisão que tomou, o nome dela está escrito no livro da vida, daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Nós declaramos como igreja do Senhor que Satanás não tem mais poder sobre ela não, porque ela pertence ao Senhor mais do que criatura, ela é filha do Senhor, amada do Senhor. E que nessa nova caminhada, o Senhor como igreja nos ajude a fazer com que esse Cristo seja cada vez mais vivo na vida dela, mais experimentado, mais conhecido, que teu poder se manifeste na vida dela. Pai, que essa seja uma noite de cura. Cura começar na minha vida, começar na vida dos meus irmãos. Cura dos medos, dos temores, da mediocridade, da vida que muitas vezes temos vivido. Do tempo que perdemos tantos anos, a gente ouvir dizer, quanto a você, vem e me segue. E nós continuamos chorando e amedrontados. Que essa seja uma noite, que nós possamos, como aqueles homens e mulheres, sair pelas ruas, pelos condomínios, pelas empresas, e aonde o Senhor nos levar, na certeza de que Jesus está conosco, e de que ao chegarmos lá, o Senhor já vai estar trabalhando, agindo, e nós nos uniremos ao Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, mostra-nos o caminho a seguir. Nessa noite, como tua igreja, nós queremos abrir o nosso coração, para sermos usados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Você pode se colocar em pé e declarar isso para Jesus nessa noite? Adorar-te mais profundo que eu pensei. Que seja mais do que uma canção, mas se você crê que Jesus ressuscitou e está aqui, servir-te é tudo que eu espero. Diga isso para o teu Senhor. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Declare isso. Para me curar. Declare isso para o Senhor. Para me ensinar o caminho que
devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abre o meu coração. Louvar-te é mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a minha vida, Pai. Te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. E aqueles que querem seguir a Jesus dizem: para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abre o meu coração. Vamos terminar declarando isso às vozes. Vamos dizer juntos: para me curar? Para me curar. Só as vozes. Que seja essa a nossa oração ao Cordeiro que foi morto, O caminho que está vivo e seguirá com cada um de nós ao longo dessa semana. podes me usar, Senhor, Que Jesus, o Rei dos Reis, tu bem queres. Senhor dos Senhores, Senhor da minha vida e da sua vida, Abre o meu coração receba o meu pedido e o seu pedido. Diga: para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. ó Jesus, Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abre o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres.
pode dar a mão à pessoa que está ao seu lado. Nós vamos terminar orando como igreja, como corpo vivo de Cristo. Vivemos uma experiência comunitária, mas agora cada um de nós vai seguir o seu próprio caminho. Vai seguir o seu próprio caminho para Galileia, para Nínive, para onde o Senhor mandar. E que ao dar a mão para quem está do seu lado, você tenha certeza e você vai estar dizendo, olha, você vai estar lá, mas você não vai estar sozinho, porque Jesus vai estar lá. E como corpo de Cristo e membro do mesmo corpo que você, eu vou estar lá intercedendo, orando, e a sua vitória vai ser a minha também, a sua luta vai ser a minha também, porque o Jesus que te chamou é o mesmo que me chamou também. Daqui a uma semana nós vamos estar juntos de novo, mas que pelos caminhos que fomos ao longo dessa semana, cada um de nós tenha certeza que sai daqui com a presença de Jesus na sua vida, e com a certeza de que pelo menos um irmão ou irmã viveu conosco essa experiência, e que vai ter a mesma mensagem, o mesmo poder para compartilhar do mesmo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Queria que você orasse pela pessoa que está do seu lado, de mãos dadas. Aí, se você não sabe o nome, diga, abençoa meu irmão, minha irmã, ore pela vida dele, pela vida dela, abençoe a vida dele, a vida dela. Peça pela semana dele, pela semana dela, pelo caminho que ele ou ela vão trilhar essa semana. Se você o conhece ou a conhece, peça pela família, pela empresa. Abençoe quem está aí do seu lado, ministre sobre quem está do seu lado. Abençoe quem está do seu lado. Eis-nos aqui, Senhor, somos teus discípulos. Ouvimos a tua voz e ao seguirmos por caminhos diferentes nessa hora, o faremos na autoridade do nome de Jesus. O faremos na certeza de que o Senhor e a tua presença continuarão conosco. E o faremos na certeza de que ao chegarmos lá na nossa casa, o Senhor já estará lá hoje. E ao chegarmos no momento de descontração, o Senhor estará lá também. Que amanhã, quando chegarmos no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, o Senhor estará lá. E quando nos encontrarmos com pessoas que ainda não te conhecem, nós saímos daqui nessa noite com a convicção de que o Senhor já estará lá. Que para isso a graça do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, teu amor, que é o amor de um Deus Pai eterno, e que a presença poderosa e bendita do teu Espírito Santo se manifestem não só hoje, mas a cada dia dessa semana de maneira tal que as pessoas, através de nós, conheçam o poder desse Jesus que um dia nos alcançou, sejam transformadas pelo poder desse Jesus que um dia nos transformou, e que teu nome seja glorificado na vida delas, como um dia foi glorificado na nossa vida. Essa é a nossa oração, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, Senhor nosso, esperança nossa. Amém.